Opa pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui com mais um vídeo dessa vez para falar sobre funções. Eu já estou aqui no Kotlin Playground e a primeira coisa que a gente já vê aqui, continuando o código da aula passada, é que a gente já tem uma função, e é a função main. E alguns conceitos básicos que a gente tem que ter em mente é que toda definição de uma função em Kotlin usa essa palavrinha fun, essa palavra-chave fun. Além disso, a função também inclui um par de chaves e todo o código que está dentro desse par de chaves são as instruções dessa função. E uma função pode conter uma ou mais instruções. E além disso, toda vez que a gente chama essa função, utilizando esse nome, ela vai executar todas as instruções que ela possui dentro dela. Até agora, todo o código que a gente construiu foi dentro da função main. E como a gente pode ver aqui nesse arquivo, nesse arquivo que está aberto aqui no Playground, essa função main ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Isso que acontece porque o próprio compilador do Kotlin procura essa função como ponto de partida. Então, toda vez que a gente aperta nesse botão Run, nesse botão de executar, o próprio compilador do Kotlin vai procurar por uma função chamada main. E embora seja possível adicionar todo o nosso código aqui dentro, é interessante utilizar funções para definir e executar essas instruções, porque dessa forma a gente pode ter um código mais reutilizável e além de facilitar também na legibilidade, porque funções menores que executam instruções bem definidas são muito mais fáceis de entender e ler do que uma função gigantesca com várias linhas e diversas instruções diferentes. Portanto, eu tenho aqui uma imagem com a sintaxe para definir uma função. Como dito anteriormente, a gente começa aqui com a palavra-chave fun, a gente dá um nome para essa função, a gente vai ter um conjunto de abertura e fechamento de parênteses e outro conjunto de abertura e fechamento de chaves. E o código dentro dessas chaves é o corpo da função. São todas as instruções que a gente quer que essa função execute quando ela for chamada. Voltando aqui no Playground do Kotlin, vamos mover essas instruções aqui da aula passada para uma função própria. Eu vou criar aqui embaixo da função main, essa nova função. Eu vou começar com a palavra-chave fun, depois o nome, e nesse caso aqui eu vou chamar de print unread messages, seria imprimir mensagens não lidas. Lembrando que eu vou utilizar nomes em inglês para que a gente já crie o hábito de escrever um código em inglês. Eu vou abrir e fechar parênteses, depois eu vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro dessas chaves, eu vou recortar todo esse código aqui e vou colar aqui dentro. Agora, eu só preciso chamar essa minha função dentro da minha outra função main, da minha função de entrada main. Então, para isso, eu vou copiar o nome da minha função, que é print unread messages, e eu preciso que ela venha acompanhada de abertura e fechamento de parênteses. Isso daqui informa ao Kotlin que eu estou invocando uma função, que eu estou chamando uma função. Quando eu clicar aqui agora no botão Run, no botão Executar, eu tenho o mesmo resultado. Essa daqui, ela é uma função bem simples, mas no dia a dia, a gente costuma ter funções que fazem mais do que apenas mostrar um texto na tela. As funções do Kotlin também podem gerar um valor de saída, também conhecido como valor de retorno. Quando a gente define uma função, a gente pode especificar o tipo de dado que ela retorna. Para isso, olha aqui em cima, a gente adiciona esses dois pontos após o parênteses, e em seguida, o nome do tipo que ela vai retornar. E dentro do corpo da função, como última instrução, na última linha a ser executada, a gente deve adicionar a instrução de retorno, que vai especificar o valor que essa função vai retornar. E preste bem atenção, aqui a gente tem o tipo que vai ser retornado, como por exemplo o tipo inteiro, que a gente viu na aula passada, e aqui a gente vai botar o valor, que nesse caso pode ser o valor 1, valor 2, valor 10, 20, enfim, desde que respeite o tipo e o valor, desde que o valor retornado aqui seja correspondente ao tipo. Essa instrução, ela se inicia com a palavra-chave return, e então vem aqui o valor a ser retornado, que pode ser uma variável ou um valor diretamente. De volta aqui no Playground, a gente tem essa função recém-criada que não possui nenhum valor de retorno especificado. Porém, apesar de não ter nenhum valor especificado aqui, não significa que a função não tem nenhum valor de retorno. Em Kotlin, todas as funções retornam um valor. E o valor padrão para quando nada é especificado é o tipo unit.
ele é equivalente a tipo de retorno nulos, como void em outras linguagens de programação. Então, nesse nosso cenário aqui, essa função ela está implicitamente retornando o tipo unit. A gente pode alterar esse código aqui para ele retornar o tipo unit explicitamente. Eu poderia adicionar aqui os 2 pontos e a palavra-chave unit. Eu vou executar o nosso código e você pode ver que continua funcionando da mesma forma que antes. Eu não precisei especificar isso daqui da primeira vez, porque esse tipo unit ele é opcional para funções que não retornam nada, que é esse meu cenário aqui. Essa minha função ela não tem a palavra-chave return, ela não tem aquela última instrução que retorna o valor. Portanto, esse retorno daqui ele é opcional. Mas para essa aula, eu quero que essa função sim retorne um valor. Então, eu vou começar substituindo o tipo de retorno de unit para string. Então, a partir de agora, essa minha função ela precisa retornar uma string. Se eu executar esse código apenas com essa mudança, eu vou ter um problema, eu vou ter um erro. E esse erro está me dizendo que uma expressão return está faltando. É exatamente aquela instrução que a gente viu na imagem. Então, para resolver esse erro aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é, ao invés de ter esse println aqui, eu vou remover ele, eu vou apagar e vou colocar toda essa string, todo esse texto, dentro de uma outra variável. Então, eu vou declarar a variável, vou dar o nome dela de text e vou atribuir a ela esse valor aqui. E por fim, aqui no final, como a última instrução dessa função, eu vou adicionar a palavra-chave return e então vou retornar a minha variável text. Então veja que nesse momento eu tenho uma variável text que é do tipo string. A gente sabe que ela é do tipo string porque eu estou colocando um valor string dentro dela. Então o compilador do Kotlin também já vai entender isso. Ele já vai botar essa variável como do tipo string. Então eu posso retornar essa variável, pois ela dá match com o tipo que a minha função espera. Agora eu vou executar o meu código e a gente vai ver que não teve resultado nenhum. Eu não recebi nenhum erro, mas eu também não recebi nenhum resultado. Isso acontece porque agora essa minha função que eu estou chamando aqui no main, ela me retorna um valor. E eu preciso fazer uso desse valor. Aqui na função main, então, eu vou armazenar o valor que essa função está me retornando dentro de uma outra variável. Então eu vou começar novamente definindo uma variável, vou colocar o nome dela de message por enquanto e vou atribuir o resultado da minha função. Então veja que esse return vai ser utilizado como valor de retorno pela minha função e que vai ser atribuído posteriormente a essa variável chamada message. Portanto, se eu vier aqui e adicionar novamente aquela função para imprimir e agora utilizar essa minha variável message, quando eu clicar em run, eu vou ter o mesmo resultado que eu tinha anteriormente. Meu código voltou a funcionar. E além disso, se eu não quiser criar essa variável aqui, essa variável message, eu posso apagar e chamar diretamente essa minha função dentro da minha outra função de imprimir. Então ficaria dessa forma. Aqui dentro eu tenho a minha função sendo chamada, essa minha função print unread messages, e o resultado dela vai ser enviado como valor para essa outra função de println. Eu vou executar aqui novamente e a gente continua tendo o mesmo resultado. Por último, eu queria mencionar que o nome da nossa função nesse momento não está mais fazendo sentido. O nome nos passa a informação de que essa função vai imprimir as mensagens não lidas, o que nesse momento não é mais verdade. Ela vai apenas retornar esse texto aqui para mim. Então, eu vou renomear essa função para que ela faça mais sentido e não cause confusão no futuro quando eu voltar aqui e precisar da manutenção nesse código. Eu vou chamar ela nesse momento, então, de getUnreadMessages, que parece fazer mais sentido, sendo que agora eu estou obtendo o texto dessas mensagens não lidas. Além disso, eu vou trocar esse nome aqui dentro também da função main. Deixa eu apagar essa linha extra aqui e vou executar o código. Beleza, continua tudo funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e tenham entendido como a gente define funções e retorna valores dessas funções. A gente vai usar muitas funções e muitas variáveis ao decorrer das próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí para saber o que eu posso melhorar ou o que vocês gostariam de ver aqui também. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima.